Se você é fã de The Lost Canvas, provavelmente já se perguntou por que o anime parou bem na melhor parte. E claro, sabemos o verdadeiro motivo, e se você não sabe, eu vou deixar um vídeo aqui no card pra você dar uma olhadinha mais tarde, beleza? Mas eu devo dizer que existem umas teorias bem bizarras aí pela internet que eram dignas de virar até fanfic de terror, mano. Então se prepara aí porque, ó, são bem pesadas, hein? O final foi tão forte que foi censurado no Japão. Uma das mais distorcidas e talvez a mais criativa dizia que o final de The Lost Canvas foi tão impactante, tão sombrio, que foi censurado lá no Japão, mano. Algumas lendas urbanas que surgiram na Deep Web dos animes diziam que o encerramento original seria tão trágico que chocou os próprios japoneses. Olha que bizarro, mano. Segundo essa mesma teoria, todos os personagens principais iam de arrasta de forma brutal. Nada de finais heróicos ou sacrifícios bonitos, nada disso, meu mano. Aqui o negócio seria puro sofrimento, morte e derrota. E essa teoria contava até com violência psicológica pesada, com a Noni pirando de vez, Tema sendo quebrado emocionalmente e a Sasha afundando num desespero total. Agora imagina só um final onde o mal vence. Pois é, mano, nada a ver, né? Essa seria a versão original que supostamente foi vetada por ser forte demais. Que bom que isso não passou só de uma teoria mesmo. Nada de trágico aconteceu, quer dizer, mais ou menos, né? Tema morre e Athena esquece dele pra sempre. Essa aqui é de partir o coração até pra quem tem o cosmo congelado no zero absoluto. Segundo essa teoria que rodava nos confins dos fóruns de anime lá de 2010, o destino final do Tema seria simplesmente cruel e devastador. Essa teoria também dizia que no final verdadeiro da história, Tema morria de forma heróica, mas também extremamente solitária e dolorosa. Ele daria a vida para proteger Sasha e impedir que Alone, já completamente dominado por Hades, destruísse tudo. Era aquele clássico sacrifício épico digno de Cavaleiro de Ouro, só que com uma reviravolta mais cruel. A teoria também dizia que por conta do peso da guerra sagrada e da responsabilidade divina, Athena teria que apagar da própria memória qualquer laço humano que tivesse tido com o Tema. Então a Sasha, que tinha uma relação muito bonita com o Tema desde criança, simplesmente esquece que ele existiu. É como se o cara que salvou o mundo tivesse sido deletado da história, mano. Não só pela guerra, mas também pela própria deusa que ele protegeu até o fim. Olha que trágico. Imagina o drama. Enquanto o mundo é salvo, Tema se desfaz no tempo, no espaço e na memória, mano. Como se tivesse sido ali apenas um vento passageiro no meio da batalha. A Sasha acorda do nada ali, olha pro horizonte e sente um vazio, mas não sabe realmente o porquê daquele sentimento. Essa teoria aqui ela é tão poética quanto cruel. Essa é a verdade. A Toei mandou engavetar o final para não concorrer com a série clássica. Ah, mas essa aqui é uma das mais clássicas, mano. É uma das queridinhas da internet BR, especialmente da galera que amava, que ama, né, o Lost Canvas e nunca aceitou o fato do anime ter parado sem final. Quer dizer, pelo menos na animação, né? Mano, se essa teoria fosse real, seria coisa de novela das 9 com o roteiro do Kurumada. E o papo aqui é o seguinte, mano. The Lost Canvas ficou tão bom, mas bom demais, visualmente impecável, né? História bem fechadinha, personagens cativantes e até alguns cavaleiros ali de ouro, ou se não falar todos ali, conquistaram muito mais fãs que os equivalentes da série clássica. E é aí que a Toei teria ficado com ciúmes, mano. A teoria diz que mesmo não tendo produzido o anime, que quem criou foi a Estúdio TMS, a Toei teria pressionado nos bastidores para engavetarem a continuação de The Lost Canvas. Afinal, imagina só, se The Lost Canvas ganhasse ainda mais popularidade e terminasse de forma épica, poderia ofuscar de vez a saga do Seiya, do Shiryu, do Shun, do Yoga, do Ikki. Bom, enfim, assim o orgulho dos anos 80 estaria totalmente em perigo, né? E como a Toei é quem controla boa parte ali dos produtos da marca e da direção geral da franquia, a teoria diz que eles simplesmente usaram o poder do cosmo corporativo para dar aquela rasteira no projeto, se é que você tá me entendendo. Resultado, Lost Canvas parou no meio, sem desfecho animado, mesmo com o mangá prontinho lá, mano, só esperando para brilhar na telinha. Mas vamos ser sinceros, tem uma certa lógica aí que muita gente ficou com essa coisa encucada na cabeça, mano. É tipo coisa de deixar qualquer fã maluco, porque Lost Canvas tinha tudo pra ser um dos maiores sucessos do universo de Cavaleiros, e do nada ele foi cancelado, né? Mas, novamente, sabemos o porquê, né? Hades venceu e por isso o final foi proibido. Agora, mano, imagina só, depois de toda aquela guerra épica, sacrifícios absurdos, lutas cósmicas de tirar o fôlego, e no fim, o Hades mete um é campeão, mano, e vence a Guerra Santa. Pois é, essa teoria diz que o final de Lost Canvas mostraria a vitória do deus do submundo, e que por isso ele foi proibido completamente e alterado. Segundo essa galera aí dos fóruns mais antigos que tinham uma ótima criatividade, convenhamos, né, o encerramento real seria tão sombrio e ousado que mexeria diretamente com a cronologia da série clássica. Afinal, se o Hades tivesse vencido naquela encarnação, como explicar a continuação
continuidade dos Cavaleiros de Ouro na Era do Seiya. O tempo seria reescrito ou os deuses simplesmente apertariam um reset no universo. A teoria é que a autora Shiori teria planejado algo mais trágico, mais realista, dentro da lógica mitológica, que nem sempre o bem vence e que, mesmo com o esforço do tema, Doku Shion e todos os outros dourados, a escuridão reinaria naquele ciclo. Mas aí os engravatados da editora, preocupados com o impacto disso na franquia, teriam forçado mudanças no mangá ou até mesmo barrado a adaptação completa do anime. O que faz sentido, né? E vamos combinar, né, mano? Hades vencendo seria uma baita tapa na cara da esperança, mano. Uma virada completamente fora do padrão do universo de Cavaleiros, onde sempre rola aquele momento de superação lá no último segundo, né, mano? E claro, tudo isso é especulação de fã, né? Mas essa teoria é tão insana que quase dá vontade de acreditar. E se fosse real, talvez o verdadeiro Lost Canvas teria sido proibido porque era bom demais e sombrio demais para o universo de Cavaleiros. Existe um final alternativo escondido em um volume secreto. Diz a lenda que existe um volume alternativo secreto, tipo um capítulo proibido, volume 27 oculto, que nunca foi publicado oficialmente e traz um final completamente diferente do que vimos ali no mangá canonizado. E nesse suposto encerramento, o Alone e o Tema perceberam a verdadeira manipulação dos deuses e se unem ali para enfrentar a própria deusa Atena, mano. Olha que bizarro. Desafiando ali o ciclo das encarnações e o ciclo eterno das guerras santas. A teoria mais insana ainda diz que esse material teria sido desenhado pela Shiori, mas nunca chegou às bancas de fato. Ao invés disso, o tal volume teria sido exibido em eventos ali no Japão, aquelas feirinhas onde os fãs e os artistas independentes vendem mangás alternativos, tá ligado? Ou seja, o material existe, supostamente, mas o só circula aí no submundo dos mangás, se é que você me entende. Ah, e detalhe, na luta final contra a Atena, mostraria o próprio Tema abrindo mão ali do seu destino como Cavaleiro de Pégaso, mano, e se rebelando contra tudo que ele acreditava. Já o Alone, com sua sensibilidade como artista e avatar do Hades, questionaria o propósito do bem e do mal, né? Colocando os dois heróis em rota de colisão contra os próprios deuses. E claro, até hoje ninguém mostrou nenhum suposto volume. Tem gente que jura que viu páginas escaneadas, outros dizem ali que é fanfic com o selo de prêmio de lenda urbana, mas vamos falar a verdade, hein, mano? Essa teoria é tão maluca que fica até boa demais pra ser ignorada. Quem sabe você encontra ali um mangá meio suspeito. Imagina só um final onde os heróis abandonam seus papéis e lutam pela liberdade contra o próprio destino. Seria um plot twist definitivo em Saint Seiya, um verdadeiro Lost Canvas proibido. Se bem que eu já vi isso em algum lugar, mano. O final foi tão polêmico que a autora foi proibida de continuar. Já essa teoria aqui mistura drama, bastidores e um toque de conspiração divina. Segundo essa viagem de teoria aqui, a Shiori, a autora de Lost Canvas, teria escrito um final tão ousado, tão fora da curva, que simplesmente a editora colocou o pé no freio e disse: chega aí, minha filha, daqui você não passa não, tá maluca? Mas e o que seria essa teoria, você me pergunta? Atena sendo manipulada pelos próprios deuses do Olimpo, abrindo mão do seu papel como protetora da Terra e abandonando seus cavaleiros no meio da guerra, mano. Sim, seria tipo um se vire aí, tô indo embora, tchau. O desfecho seria uma crítica direta à forma como os deuses usam os humanos como peças num tabuleiro cósmico. Atena perceberia isso e tentaria romper com o sistema, mas no fim, ou seria forçada a se submeter ou simplesmente ir embora, mano. Decepcionada com tudo, inclusive com o Tema, Alone e todo mundo. O que os caras têm a ver, né, mano? Vai entender. A editora teria achado o tom desrespeitoso com o legado da franquia e obrigado a autora a modificar o encerramento, suavizando tudo para não chocar os fãs mais conservadores. E para completar a lenda, tem quem diga que foi aí que o anime foi cancelado, como se fosse uma espécie de manipulação silenciosa e misteriosa. Claro, nada disso foi confirmado oficialmente, né? É claro. A Teichihoji nunca falou sobre censura, mas The Lost Canvas parou do nada, com um final que parecia meio apressado, isso é um fato. E aí, como sempre, a internet preencheu os buracos com um monte de teoria bombástica, né, mano? Por que não? Mas sejamos honestos aqui, né? Só pra nós, só pra gente aqui, mano. Se isso fosse verdade, seria um dos finais mais ousados da franquia de Cavaleiros do Zodíaco, mano. E talvez exatamente por isso nunca viu a luz do dia. Será? Lost Canvas foi trocado pelo Ômega? Sim, meus queridos amigos, segundo essa teoria aqui, o anime de The Lost Canvas teria sido abandonado na metade para abrir espaço no calendário. E sabe por quê? No bolso e na produtora, para nada mais, nada menos que Saint Seiya Ômega, o queridinho aí dos fãs de Cavaleiros do Zodíaco. A teoria diz que os executivos da Toei teriam olhado pro projeto da Teichihoji e falado: legal, o traço é bonito,
História profunda, personagens incríveis, mas a gente quer algo mais moderno, tá ligado? Tipo um novo Seiya com mochilinha, cabelo colorido, roupa de Power Ranger e um Pegasus adolescente. Calma, fã de Ômega, calma, é só brincadeira, cara. O resultado, Lost Canvas ficou sem final animado. A segunda temporada acabou sem um encerramento decente e a terceira nunca viu a luz do dia. A galera que acompanhava fielmente ficou com o coração na mão e teve que correr atrás do mangá pra saber como a Guerra Santa terminou. Enquanto isso, o Ômega chegou todo cheio de pose, com um conceito diferente e dividiu a fandom no meio, mano. Tem gente que gosta muito, tem gente que odeia muito e assim a gente vai vivendo. Se essa teoria é real, claro que não, né, meu mano? Agora me diz, qual dessas teorias você acha que poderia ser real? Ou será que todas são uma viagem dos fãs mais hardcore? Comenta aqui embaixo, porque eu tô doido pra ver a sua opinião, mano. E ó, se você curtiu esse vídeo aqui, mano, e quer ver mais conteúdos insanos sobre Cavaleiro Zodíaco, anime em geral, mano, clica aqui no botão de like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso ajuda muito, mano. De verdade, isso ajuda demais o canal a continuar crescendo e produzindo conteúdo que é nerd raiz, como você, como eu, como a gente aqui, né, mano? E se você tiver a opção de hypar o vídeo, faz essa força aí, mano. Isso ajuda demais também. Até porque essa é a terceira vez que eu subi esse vídeo aqui pro YouTube, toda hora derrubando esse vídeo. Não dá, né, mano? Terceira vez, cara. Então dá uma moral aí enquanto ainda dá pra ver, mano. Que de verdade eu não subo mais esse vídeo, não. Quer dizer, subo sim. No mais, valeu por assistir até aqui. Tamo junto, meus amiguinhos. É nóis, te vejo no próximo vídeo. Fui!